Irmãos, vamos ler a palavra de Deus em Jeremias capítulo 18, um texto também conhecido, mas temos algumas lições nesta noite para transmitirmos aos irmãos da palavra de Deus. Jeremias capítulo 18, glória a Deus, do verso 1 até o verso de número 6. A palavra que veio do Senhor a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na sua mão, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem fazer. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Pai, nós te louvamos por estarmos aqui nesta noite. Nós te agradecemos pelo dia, Senhor. Nós te agradecemos pelas vidas que subiram até a tua casa para adorar ao Senhor. E nós queremos nesta hora pedir a tua bênção sobre a ministração da tua palavra. Deus, que o seu Espírito Santo possa estar ministrando aos nossos corações nesta noite. E tudo aquilo que for força contrária, que pode vir, ó Deus, contra a ministração da tua palavra e contra ouvir a tua palavra, seja repreendido agora em nome de Jesus. Que haja bênção sobre a nossa vida ao ouvirmos a tua palavra. Amém, Senhor. Glória a Deus. Prezados, nós conhecemos bem aquele corinho, que sempre nós cantamos. Eu quero ser um vaso nas mãos do oleiro, quebra a minha vida e faz-me de novo. Na verdade, eu acho que esse corinho tem um erro na letra, porque na verdade não é um vaso, mas um barro na mão do oleiro. Nós precisamos ser barro na mão do oleiro. Como nós lemos aqui nesse texto, prezados, Deus falou com Jeremias. Talvez Jeremias estivesse ainda deitado na sua cama, porque Deus fala para ele: levanta-te e vai à casa do oleiro, que eu quero falar com você. E Jeremias então se levantou e foi à casa do oleiro. Chegou lá, o oleiro estava assentado ali no seu banquinho, com certeza. Estava diante dele a roda, estava diante dele o barro, e ele começou a fazer um vaso. Mas quando ele estava fazendo aquele vaso se desmanchou na sua mão. Não sei por que razão que se desmanchou, se tinha ali alguma pedra no meio, se ele perdeu a sua perícia ou aconteceu alguma coisa, o barro não estava tão bom. Mas o certo é que, e quando aconteceu isto, Deus fala para Jeremias: assim como o barro na mão do oleiro, assim é o meu povo nas minhas mãos. Não poderei eu fazer de vós novamente como fez o oleiro com aquele barro? Então, prezados, a palavra está dizendo que Israel era como o barro nas mãos do oleiro. E nós somos, a igreja é considerada o Israel de Deus. Paulo fala isso. Nós somos o Israel de Deus. Então nós somos também como barro na mão do oleiro. A igreja é como barro na mão do oleiro. Cada um de nós, individualmente, nós somos barro na mão do oleiro. E este oleiro, meus prezados, ele quer moldar este barro e fazer dele um vaso para o seu uso. O grande oleiro quer fazer isso em nossa vida. Você tem se colocado como barro na mão do oleiro? Então nós vamos ver aqui pelo menos 4 coisas
indispensáveis para que o barro possa ser moldado. 4 coisas. A primeira coisa que nós vemos, meus prezados, é que o barro precisa estar à disposição do oleiro. O barro precisa estar na mão do oleiro. Quando Jeremias chegou lá, ele viu que existia ali na mesa do oleiro um barro preparado, um barro pronto, e o oleiro começou então a moldar, a fazer aquele vaso. O barro não se indispôs contra o oleiro, ele simplesmente se entregou. Ele estava ali à disposição, se bem que o barro é algo inanimado e ele não poderia falar para o oleiro nada. Mas nós, muitas vezes, como barro nas mãos de Deus, nós estamos às vezes sempre questionando o moldar de Deus na nossa vida. Veja, quando o anjo se apresentou a Maria e disse que ela seria a mãe do Salvador, o que Maria disse? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Maria, meus prezados, estava se colocando nas mãos de Deus para ser ali um vaso para trazer o Filho de Deus ao mundo. Talvez Maria não tivesse enxergando a abrangência daquilo que ela estava se dispondo a fazer, porque ainda era uma jovem, mas logo ela percebeu realmente aquilo que poderia acontecer com a sua vida, como as pessoas poderiam encarar uma mulher grávida sem marido. Mas, meus prezados, ela se colocou nas mãos de Deus. E quando nós nos colocamos, irmãos, nas mãos de Deus, isso fala do quê? Fala de submissão. Nós precisamos, como barro, nos submeter àquilo que o Senhor quer fazer à nossa vida. O apóstolo Tiago, ele fala com muita ênfase: sujeitai-vos a Deus. Então é preciso nos sujeitar a Deus. Nem sempre vai ser como a gente quer, mas vai ser, se nos dispusermos como um barro na mão do oleiro, vai ser como Ele quer. E aquilo que Deus quer sempre é o melhor para a nossa vida. Às vezes, à primeira vista, as primeiras impressões poderão ser por nós negativa, mas logo as coisas ficarão claras e nós saberemos que Deus está moldando a nossa vida para que a sua vontade possa se cumprir. Quando Jesus, meus prezados, estava lá no Monte das Oliveiras, ele disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E a Bíblia diz que Jesus orou por 3 vezes e se submeteu à vontade de Deus. Aleluia. O salmista diz: os meus dias estão nas mãos de Deus. Isso quer dizer o quê? A minha vida, ela está nas mãos de Deus. Então, prezados, a primeira coisa que nós vemos aqui é que o barro precisa estar à disposição do grande oleiro. Aleluia. Às vezes não será fácil, às vezes vai doer um pouco, né? Porque se colocar para que alguém cumpra em nossa vida a sua vontade, muitas vezes vai contra a nossa própria vontade, vai contra aquilo que nós queremos, mas é preciso se colocar nas mãos do grande oleiro. Então esta é a primeira lição que nós aprendemos.